Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que é realmente um despertar espiritual. Muitas pessoas, às vezes, quando querem ter um despertar espiritual, às vezes, ou elas ainda não entendem o que realmente é um despertar espiritual, certo? Ou elas apenas acham que despertar espiritual é algo que possa tirar elas daquele convívio que elas sempre estão, ou deixar de fazer algo, enfim, tem essas questões. É bem verdade que muitas pessoas no YouTube, enfim, em vários lugares, falam, de certa forma, do que é um despertar espiritual. Eu quero trazer aqui o que eu acredito, né, depois aí, de longo tempo aí, estudando sobre essas situações, essas questões de expansão de consciência, eu queria trazer aqui o que eu acredito ser um despertar espiritual. Para mim, o despertar espiritual é quando você começa a ter uma visão de mundo de cima e não de baixo. Como se fala, quando você está na Matrix, você vai com todo mundo. Quando você está fora da Matrix, então você começa a ver de cima as coisas. É como aquela velha questão de a floresta, você vê a floresta, então você está mais desperto, ou você vê a árvore, você está no meio. Então, a grande maioria da população mundial está nesse patamar, né? Vendo apenas a árvore. E às vezes as pessoas veem a árvore como o poder, como apenas algo que vai trazer para elas um benefício próprio. Em outras palavras, seria o despertar espiritual é quando você faz as coisas não necessariamente para você, mas para o próximo, para a sociedade, ajuda as pessoas de uma certa forma. Quando você vai buscar coisas relacionadas à espiritualidade, você não pede necessariamente coisas materiais, coisas para você. É muito mais quando eu tenho, né, quando você tem um despertar espiritual, você leva isso para um outro nível. É aquela velha questão do amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu me amo, eu amo o meu próximo. E esse próximo não são pessoas que estão à sua volta. Às vezes as pessoas acreditam que, então o meu próximo é todas as pessoas que estão à minha volta. Não, é aquelas pessoas que também nunca vão poder, que você olha, nunca vão poder te ajudar de uma forma que você gostaria. Porque em muitos casos, as pessoas, quando ajudam o próximo, elas muitas vezes ajudam com o interesse de segundo plano. É aquele de velho ditado, é o ganho secundário. Então, a pessoa pensa, eu vou ajudar essa pessoa porque ela pode me ajudar um dia, eu vou ajudar essa porque essa pode me ajudar um dia, eu vou ajudar essa porque ela é do meu convívio, ela é do meu, vamos dizer, do meu grupo. Mas aí, quando é uma pessoa estranha, às vezes, a maioria não tem aí uma força a mais para estar ajudando. Por quê? Porque não vê um ganho de imediato com aquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa que vem pedir um prato de comida, muitas vezes é uma pessoa que pede algo, mas a maioria, né, de nós, quando eu falo de nós, eu falo como um todo, porque todos somos um em essência e individuais na existência, aí não temos esse amar ao próximo como a ti mesmo. E o despertar, ele é totalmente ao contrário. O despertar, quando você está desperto, você, além de não ter ali uma crença mais arraigada, ou simplesmente você eliminou muitas crenças naquele sentido, você consegue ver as coisas do alto, as coisas mais claras. Quando a gente vai, né, quando a gente olha para as situações de uma determinada forma, com crenças, aquilo que a gente está olhando é a nossa vibração. Quando eu olho algo e eu fico batendo na tecla, eu fico falando, eu fico muitas vezes criticando, julgando, condenando, que é uma coisa que não se deve fazer,
Então, a minha vibração está ainda naquele ponto, está ainda naquele lugar. E quando eu estou desperto, eu consigo perceber essa crença e eu consigo, então, trazer ela para o meu consciente e trabalhar ela de uma forma que eu venha a liberar ela. Então, a minha consciência expande e eu acabo aí despertando mais ainda. Então, um despertar espiritual, para a gente resumir aqui, é quando você consegue olhar as coisas à sua volta por cima e consegue ter mais amor pelo próximo e não com interesses. Quando você faz isso, você já está num padrão de despertar espiritual muito bom, porque a grande maioria né, da população, ela sempre vai ter um interesse. Muitas vezes não conseguimos perceber de primeiro ponto, mas por trás daquela intenção existe um ganho secundário. Então, quando você está desperto, quando você tem uma expansão a mais de consciência, você consegue perceber isso nas pessoas. E isso é uma coisa que vai te ajudar muito mesmo quando você está aí mais com a consciência mais expandida e tendo aí um despertar espiritual nessa área, tá? Hoje em dia, a maioria das pessoas que tem aí uma crença, elas precisam eliminar essa crença para despertar naquele sentido. Muitas vezes é na área da saúde, na área familiar, na área pessoal, profissional, de relacionamentos, na área financeira. Quando você desperta, você consegue olhar de cima e a tua mente, ela clarifica para que você tenha pensamentos que vão te ajudar muito mais. Você consegue ter saídas muito mais poderosas e que vão te ajudar imensamente. Então, para você começar uma expansão de consciência, adquira muito conhecimento, trabalhando crenças, trabalhando várias questões, que não é só crenças limitantes, não é crença emocional, tem dogmas, tem paradigmas, tem preconceitos, tem uma vastidão de coisas que nós precisamos eliminar para que para que a gente venha despertar através da expansão de consciência. Então, é a minha visão sobre o despertar da consciência, né? Quando a gente tem aí, consegue ver as coisas de cima, consegue despertar para isso, é quando a gente vê as coisas de cima e não como a maioria vê, né? De baixo ali, vendo apenas as árvores e não a floresta como um todo, certo? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, né? Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo. Um forte abraço e até mais.